sua lavoura protegida. Chegou o Primordim, o segredo da alta performance. Primordim é um arrojado fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por uma combinação perfeita entre uma estrobirulina e um triazol, com 2 modos de ação diferentes em um único produto, e controle efetivo da ferrugem asiática e doenças de final de ciclo. Primordim, o segredo de um fungicida de alta performance. Uso agrícola, venda sob receituário. Olá, muito boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim de mercado, acompanhando a movimentação dos preços lá na Bolsa de Chicago e também aqui no Brasil. Destaque para a soja, que hoje teve um dia de movimentação positiva lá em Chicago, ganhou fôlego ao longo do dia, mas agora no final da sessão esse fôlego acabou se perdendo aí. O fechamento ainda é positivo, mas o novembro teve ganho apenas de 2 pontos aí no final das contas. O novembro, que é a referência de precificação para a soja que está sendo produzida lá nos Estados Unidos. O primeiro vencimento, julho, ganhou 5,5 pontos, fechando aí a $11,65 por bushel. Ou seja, temos um cenário que precisa ser entendido, principalmente com uma possível mudança nos fatores de precificação da soja aí. E quem vai trazer mais detalhes para a gente dessa mudança que está se desenhando aí é o Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. Está aqui já o Ronaldo com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho do mercado. Por enquanto, Chicago se mantendo positivo, se mantendo firme aí acima dos $11 por bushel, mas sem fôlego aí para buscar novos patamares ou novas cotações aí além do que a gente tem visto mais recentemente, mais nas últimas semanas, mas também com medo de perder os $11. A gente já viu esse mercado testando esses $11 nos últimos dias e se segurou acima deles, Ronaldo. O que está acontecendo e qual que é a sua percepção aí em termos de motivações para essa precificação da soja? Boa tarde, Alex. Boa tarde, pessoal que está acompanhando a gente. É a grande dúvida, né? Quando a gente tinha dólar a 14, eu lembro que a gente conversou muito aqui, a dúvida era dólar Chicago a 14, a pergunta era, Chicago vai se manter? A gente vem dizendo, acreditamos que não. Veio para as 13, você fazia a pergunta, vai manter nos 13? Veio para 12 e agora é os 11. Eu diria que o 11 em Chicago está na corda bamba. Mas uma coisa é importante a gente deixar claro para o produtor que precisa vender, para a indústria interna brasileira que ainda vai comprar. Uma coisa é Chicago ter um viés de queda, que ainda pode acontecer, outra coisa é o preço da soja no Brasil. Nós não acreditamos em viés baixista para a soja física, mas a gente acredita em viés baixista para Chicago. São 2 coisas diferentes. O produtor que está acompanhando a gente já está cansado de saber, mas é interessante repetir que soja é um tripé macroeconômico, é prêmio, dólar e Chicago. E a gente possivelmente tem uma tendência muito forte de alta para prêmio e o dólar está segurando aí altas inimagináveis, né? Já faz bastante tempo. A tendência de alta para prêmio que eu falo, a gente não enxerga ela no curtíssimo prazo. Mas a longo prazo, muitas coisas que estão no caminho do mercado podem impactar no prêmio. E agora, Alex, eu diria que a soja, Chicago, soja, prêmio, está esperando muito mais um problema político do que de fato ali refletindo as lavouras americanas. Para a gente tirar do caminho a situação da lavoura dos Estados Unidos, a gente teve a divulgação segunda-feira das qualidades, o milho até teve uma piora, saiu de 69 para 67. A soja não foi negativa, ela se manteve no 67. O ponto é que o mercado ele vai escantear um pouco a qualidade das lavouras enquanto as qualidades estiverem acima de 60. Todos os anos que a gente tem qualidade de lavoura acima de 60, o entendimento do mercado é que não tem ainda uma grande preocupação, que vai se desenvolver podendo apontar ali para uma produtividade dentro dos padrões até um pouco elevada. Um ponto de atenção é que no relatório que o USDA divulgou na semana passada, falou em 86,1 milhões de acres a serem plantados de soja. Desses 86,1, 12 milhões ainda não haviam sido plantados. Não é que vai acrescentar 12 milhões. 86,1 contempla toda a área de soja, mas ainda faltava 12 para ser concluído.
essa área que não foi plantada ainda, esses 12 milhões de acres, eles entram de uma forma muito arriscada para a produtividade. Então a gente fica de olho nisso aí com atenção. Mas enquanto o SDA colocar qualidade de lavouras boas e excelentes, acima de 60%, o mercado vai entender que a produtividade vai muito bem. O ponto agora para Chicago, que ele entra nesse modo de espere, que eu digo que os 11 está na corda bamba, e o que nós acreditamos também, que foi o principal impacto que fez com que o produtor americano decidisse manter a área de soja e aumentar a área de milho. Primeiro que a gente sabe que o produtor dos Estados Unidos ele gosta de plantar milho, diferente da gente aqui que gosta de plantar soja. Mas o ponto que nós acreditamos que foi decisivo para ele elevar a área de milho e manter a área de soja é a possibilidade do retorno do Trump à Casa Branca. A gente lembra da Trade War, a guerra comercial com a China, em 2018, que o produtor americano foi fortemente impactado. Derrubou Chicago de uma forma muito violenta. E o produtor teve que recorrer ao governo para pedir socorro. O Congresso teve que aprovar ali subsídios do que o produtor perdia de poder de venda, o governo tinha que bancar. É uma memória muito recente, tanto para a gente aqui no Brasil, mas sobretudo para o produtor americano. Então, o medo de que o Trump volte, não no sentido que o produtor americano quer o Trump lá, mas o medo de que a guerra comercial possa voltar, motiva o produtor a ir para o milho e não para a soja. E Chicago está esperando isso agora, assistindo os discursos, vendo se vai vir alguma fala que, até agora, o primeiro debate, a gente viu o Trump falar muito de imigrante, a gente viu o Trump falar de guerras, falou da Rússia e Ucrânia, falou de Israel e Hamas, detonou o governo do Biden. Eu acompanhei o debate ali ao vivo, e a gente viu o Trump muito acirrado contra o Biden, mas a gente ainda não viu um discurso direto contra a China. Falou um pouco de TikTok, aquela situação que é de propriedade intelectual, que é uma discussão ali, mas de uma forma muito amena. Caso Trump venha num discurso, em campanha, e comece a atacar a China, Chicago vai sentir. Então eu diria agora, Alex, que Chicago vai olhar para o clima, vai olhar para a qualidade das lavouras dos Estados Unidos, como é padrão de todo ano, mas esse ano a gente tem um fator diferente, a gente tem um ano político. O Trump voltando, ele representa o retorno da guerra comercial. A gente não pode dizer que isso vai acontecer, mas a probabilidade é muito grande. E aí Chicago vai sentir isso na veia, Alex. Pois é. Por enquanto, a gente tem, então, esse novo fator sendo acrescentado às análises, que é a questão da relevância aí que o cenário político lá nos Estados Unidos passa a ter na formação de preços mesmo da soja em Chicago, e o clima perdendo aí um pouquinho do protagonismo. Não que não seja importante, mas perdendo protagonismo. Mas o que a gente percebe de concreto desse movimento, dessa preocupação, Ronaldo? O que na prática a gente já pode fazer acender aquele sinal de alerta? Uma coisa muito importante que a gente amanhece essa semana é a China vindo para o mercado dizer que tem a intenção de aumentar suas compras. Peraí, a China está aumentando demanda, ela deu um sinal que o processamento está indo muito bem, ela vai esmagar mais. Não, a China deu um recado claro de que tem a intenção de comprar o máximo possível antes das eleições. Ora, isso é muito impactante, isso é forte, isso é importante. Se a China vem para o mercado dizer que quer comprar agora em julho 14 milhões de toneladas e continuar comprando grandes volumes, o máximo possível, antes das eleições ou antes do Trump tomar posse, é porque o risco de Trump voltar e voltar essa guerra comercial só pode ser muito alta. Uma coisa é a gente discutir isso no dia a dia. Uma coisa, as agências de mercado, como nós mesmos, dar suas sugestões no mercado interno, como o Brasil. Outra coisa é vir um governo chinês e dizer isso, que é o que está acontecendo. Então, como a China está com esse receio, de fato, ser impactada na sua compra de soja, ela deixa esse recado para o mercado, de que o Trump pode sim voltar. É um problema, Alex, que o produtor americano sente na veia, mas ele beneficia o Brasil. Ele beneficia o Brasil não só no curto prazo, mas sobretudo
se isso de fato acontecer no longo prazo. Se isso acontecer, não vai ser esse ano, vai ser em 2025. O Trump precisa ganhar, precisa voltar, precisa de fato declarar. A gente não imagina que ele vai assumir e o primeiro ato dele vai ser declarar a guerra comercial com a China. Então isso vai levar um tempo, mas o mercado ele se antecipa. O que aconteceu em 2018? O motivo da briga é porque a China compra pouco dos Estados Unidos e os Estados Unidos compram muito da China. Então, primeiro ponto, o Trump falou, quero reequilibrar a balança. Negativo, que eu vou comprar demais de vocês e vocês comprarem pouco de mim. Eu quero uma balança igual. Outro ponto, propriedade intelectual. As indústrias americanas que estão lá na China, usando a mão de obra chinesa, a China se aproveita também para usar daquela tecnologia. Então, o americano manda a Apple lá para a China lança o Xiaomi, manda outras tecnologias de carro elétrico, a China sai lançando o BYD, são alguns exemplos, mas a briga também entra essa propriedade intelectual. Então, e isso não mudou muito do Trump para cá, a China continua vendendo mais para os Estados Unidos do que comprando, a China continua usando propriedade intelectual, indústrias americanas que continuam na China, e o que acontece com essa briga? A China ela taxa a soja dos Estados Unidos não porque a soja tem uma relevância muito grande na economia americana. O Brasil, sim, o nosso agronegócio é mais de 20% do PIB, mas lá nos Estados Unidos o peso não é tão grande como a economia do Brasil sente o agronegócio. Mas o produtor americano é eleitor. Onde você tem a maior concentração de delegados, que são os que de fato elegem o presidente, são os estados produtores. Então a China taxa, não por causa da economia, a China taxa por causa do poder político. E o que acontece é que a soja, depois que ela taxa, fica cara para ela comprar e fica barato para o produtor americano vender. O que acontece com a soja brasileira? O nosso prêmio mais que dobra, porque aí a China sai dos Estados Unidos e vem comprar soja no Brasil. Então, a trade war, ela começou por causa de outros motivos, não começou por causa do agronegócio. Pode ser que a China vá entrar de novo nessa disputa com os Estados Unidos, mas pode ser que não. Hoje, a gente enxerga que essa probabilidade é alta. A gente não pode cravar que isso vai acontecer. Então, o que eu faria nesse momento? Como a chance é alta, mas não é 100%, ninguém pode dizer que isso vai acontecer 100%, como aconteceu em 2018, que Chicago derreteu, mas o preço físico subiu, é um bom momento para o produtor brasileiro ir fazendo a sua formação de média, olhando para 2025, toda vez que tiver acima de 140 no porto, como agora está, vai fazendo um pouquinho de venda, mas não vende tudo. Deixa espaço ali para você melhorar a média, porque caso o mercado entenda que o Trump voltando é alta para o prêmio brasileiro, aí sim você vai ter momentos melhores para vender grandes volumes. Não deixaria de vender nada, venderia alguma coisa agora, sempre que Porto estiver acima de 140, estaria vendendo alguma coisa, mas não venderia tudo, porque tem essa possibilidade da trade war elevar o nosso preço, Alex. Tá, vamos entender pontualmente o que isso significa, essa nova demanda chinesa. Você acha que a China anunciando a volta às compras aos Estados Unidos, isso pode fazer Chicago subir? Tem força para fazer Chicago subir, Ronaldo, no primeiro momento? Alex, esse é um ponto muito interessante. E aí não é análise, é constatação de fatos. Então, eu não vou fazer. A gente viu situações que poderiam fazer Chicago subir. Por exemplo, o mercado tinha a expectativa de que o produtor americano aumentasse a área de soja e mantesse a área de milho. Não foi isso que a gente viu no relatório semana passada. Ele manteve a área de soja e aumentou a área de milho. Isso deveria ser um fator muito impactante para fazer Chicago subir, voltar para perto do 12. E não fez. A China vindo para o mercado dizer que quer comprar mais volumes, por mais que ela não quer aumentar a demanda, mas quer aumentar o estoque, ela vai aumentar a compra. Isso deveria fazer Chicago subir, mas não fez. O fato é que os fatores de altas que estão entrando, que a gente chama de fator novo, eles não têm força para levar Chicago para cima. Eles têm força para parar a queda. Olhando para Chicago, é uma tendência clara de queda que a gente tem ao longo de vários meses e ainda tem uma tendência de queda olhando para a lavoura americana, para a situação como um todo. Olhando para o preço da soja no Brasil, não. Sobretudo por causa do câmbio, a gente tem um movimento de alta fortíssimo e pode continuar e pode melhorar para 2025. Mas falando de Chicago, a tendência continua de queda. Esses fatores de alta que entraram, eles não tiveram força para inverter o movimento.
eles tiveram força para barrar a queda. E é isso que a gente está vendo acontecer. Então, a tendência de queda ela ainda continua tão clara que por isso que a gente fala que Chicago está com os 11 na corda bamba, porque os fatores de alta não estão conseguindo elevar muito os preços. Pois é. E aí, Alex, para te devolver, se Chicago subir demais, a gente não vai ver Chicago e dólar subindo junto. E o prêmio ficar também no positivo. Aí o prêmio corrige. Então, o prêmio é o fator de decisão agora também a longo prazo. Claro que no curto prazo é o dólar que tem todo o protagonismo. Uhum. Antes da gente mergulhar um pouquinho mais no que pode acontecer no Brasil, você já antecipou algumas coisas, mas eu queria entender o peso desses 11 dólares por bushel, né? As novidades, como você colocou, os fatores altistas não estão fazendo a soja voltar a buscar novos patamares, mas também estão impedindo a soja de romper esses 11 dólares por bushel. A confirmação de uma safra cheia nos Estados Unidos poderia reverter esse cenário, Ronaldo? Intensifica, né, a situação de queda que a gente tem acreditado que está no caminho. Difícil acreditar que os Estados Unidos vai ter uma quebra esse ano. A gente tem julho ainda como um mês muito importante, obviamente, todo mundo sabe disso. O clima estava muito seco, agora já tem se mostrado um pouco melhor. Ainda é um risco, ainda é preocupante, mas o mercado não enxerga quebra para a safra esse ano dos Estados Unidos. O clima ele tem que ficar julho agora sequíssimo. O NOAA já tinha falado, poderia sim, em algumas regiões, temperaturas acima de 40 graus. 40 graus lá nos Estados Unidos não é 40 graus igual aqui no Brasil. A gente, por exemplo, ano retrasado, a Inglaterra chegou a 40 graus, o asfalto derretia. Aqui está 40 graus, ainda tem uma resistência, é diferente a umidade, são ambientes diferentes. Então, o NOAA havia feito previsões de temperaturas para cima de 40 graus em algumas regiões nos Estados Unidos. Caso chegue a isso em julho, é preocupante, é problemático, mas os mapas começaram a mudar. Temperaturas altas, mas um pouco mais amenas. Então o mercado ele não tem hoje na conta, ele não tem rota, uma crença de que a lavoura dos Estados Unidos possa sofrer uma quebra. Mas ele vai tentando esperar, não antecipar 100%, porque ele também não tem na conta uma lavoura cheia. Julho é quem vai definir isso, tendenciando para colocar uma safra cheia. Safra cheia nos Estados Unidos, indo tudo bem, não estou falando safra recorde não, estou falando terminando tudo bem, não consegue sustentar os 11 dólares por bushel. Por outro lado, são as eleições que vão aí impactar. Se o Biden começa a ganhar popularidade, se o Biden, eu acho muito difícil, mas tudo é possível na política, se o Biden por algum momento ultrapassa o Trump, aí a gente vê uma situação diferente, aí Chicago pode subir. Eu acho que o fator de alta que a gente possa ter agora, que é muito improvável que aconteça, é o Biden indo bem nas pesquisas, é o Biden tendo a chance de ganhar do Trump. Só que se a gente vê Chicago subir, não é bom para a gente, porque aí quer dizer que o nosso prêmio não vai subir, porque se o Chicago cai com medo do Trump, é porque a China não vai comprar dos Estados Unidos para comprar do Brasil. Se Chicago sobe por causa do Biden, quer dizer que a China vai continuar comprando dos Estados Unidos e não vai subir o prêmio do Brasil. Então, se a gente fosse torcer por alguma coisa, é para o Trump voltar para lá, mas isso seria muito ruim para o produtor americano e isso beneficiaria o Brasil. Não agora, longo prazo, Alex. Pois é. Daí, Ronaldo, então, vamos entender a soja brasileira. A gente tem aí meio que um descolamento, portanto, do comportamento de Chicago. Se Chicago cai, a gente pode corrigir aqui com a alta dos prêmios. E tem um câmbio que está diferenciado. Hoje bateu 5,70. A gente fazia tempo que não via esse valor sendo colocado aí no mercado. Que momento é esse para o produtor brasileiro? Você já deu algumas dicas ali no começo da nossa conversa, mas vamos analisar o que ele faz com safra que está na mão dele e o que ele faz com safra que vai ser plantada. O câmbio mais alto que a gente teve foi 5,80 e alguma coisa, 88, lá em pandemia. Era o pior dos mundos no mundo inteiro, não só no Brasil. E hoje a gente chegou a câmbio de 5 dólares, né? Não câmbio, chegou a dólar de 5,70 sem pandemia. O Brasil agora voltou, chegou a quase 1% de alta, depois veio... A gente está tendo um dia muito movimentado, está tendo fala dos bancos centrais
Banco Central Europeu, Banco Central Americano, Banco Central Brasileiro, teve fala do Lula também mais cedo, então teve, eu costumo brincar que são as salivas com poder de bomba atômica, só teve fala, nada, não teve nenhum indicador que de fato mudasse o rumo das coisas, mas as falas causando esse impacto. Fala mais cedo fez o dólar subir, outra fala fez o dólar cair. O fato é que o dólar no Brasil, de janeiro até hoje, ele já subiu 16%. A gente é de longe a pior moeda do mundo, Alex, de longe. A gente não pode comparar o Brasil com qualquer país, com a Venezuela, com a Nicarágua, não. O Brasil ele faz parte de um bloco. A gente coloca o Brasil na categoria de país emergente, que é aquele país que tem uma aceleração em ritmo diferente da média. Ele tem algumas características que o enquadram nessa situação. Então a gente tem que comparar o Brasil com outros países emergentes. E aí quando você pega os pares brasileiros que tiveram a pior desvalorização, você tem o Japão, a Argentina e a Turquia. E nós superamos em muito a desvalorização ante a própria Argentina, ante a própria Turquia. O dólar na Argentina subiu 12 ponto alguma coisa esse ano, 12%. O dólar na Turquia subiu 11%. O dólar no Brasil subiu 16%. Então a gente é oficialmente a pior moeda do mundo. O que isso impacta? Isso torna o nosso produto mais atrativo, porque não é o dólar que está caro, é o real que está barato. Então, se o real está desvalorizado, os nossos produtos ficam atrativos para exportação. Fica mais barato para quem compra lá fora. E, obviamente, melhora os nossos preços. É somente por causa de um câmbio a 5,60, acima de 5,50, que a gente tem soja no porto acima de 140, a gente tem milho no porto na casa de 60. Se não fosse esse câmbio, a gente já estaria falando de preços muito mais baixos. A gente estaria falando de milho abaixo de 55 no porto, estaria falando de soja na casa de 130 e alguma coisa, talvez até um pouco mais baixo, porque a depender da correção que o prêmio faria. Então eu acredito que esse dólar ele está sustentando os preços e por mais que eu acredito que a gente pode ter prêmios melhores para a soja brasileira, Alex, eu não posso deixar passar um dólar de 5,60 sem travar nada. Eu não posso melhorar a minha média, eu não posso deixar de melhorar a minha média de venda, porque a expectativa daqui para frente, ela é inteiramente política, é cabeça de político, é cabeça de juiz. Você tenta fazer as antecipações, mas o cara pode acordar diferente de um dia ali e mudar todas as suas estratégias e o mercado não ir para o rumo que a maioria acreditava que iria. A probabilidade, no meu ponto de vista, é muito maior de que tudo isso aconteça, de que o Trump volte, de que a Chicago caia e o nosso prêmio suba, mas eu acho que não vale apostar todas as fichas nisso e andar desprotegido. Aliás, não é ano para andar desprotegido. Então eu aproveitaria esse câmbio na casa de 5,60, 5,70 que chegou a hoje, e já pensaria em fazer algumas travas futuras, trava para 2025, venderia algum pouco de soja disponível agora, que ainda precisa vender soja disponível, mas não faria tudo. Então, o ponto claro que eu quero deixar aqui, eu não deixaria de fazer, eu não faria tudo e não faria nada, faria alguma coisa agora. Não faria tudo, porque eu acredito que o prêmio pode melhorar o preço da nossa soja, mas não deixaria de fazer nada para não deixar passar um dólar de 5,60. Fazer nada e ficar torcendo, eu acho que é muito mais arriscado. Não fazer nada, só ficar torcendo para melhorar o preço, eu acho que não vale a pena o risco. Agora, um outro ponto para te devolver, o mercado ontem também chegou a entender que o Trump voltando não é só uma questão de Chicago, mas também afeta o dólar. O mercado vai precificar o Trump como alta para o dólar. Se o Trump voltar para a Casa Branca, pode ser que o mercado erre, já errou muitas vezes, mas vai entender que é alta para dólar, porque vai entender que é aumento de gasto. Aumento de gasto nos Estados Unidos, ele voltou a falar de muros, voltou a falar de programas de contenção de imigração. Aliás, ele colocou todos os problemas dos Estados Unidos na conta dos imigrantes, dizendo que o Biden estava deixando entrar gente que saiu de sanatório, gente que saiu de cadeia dos outros países para entrar. Falou que cada estado estava tendo que ter a sua própria fronteira. Então ele foi muito pesado e muito enfático nessa conversa. Então, obviamente, isso implicaria para conter esse avanço de imigração em aumento de gasto, em outros planos que ele falou. Aumento de gasto nos Estados Unidos é aumento de juros, é aumento de dólar lá fora. Então, o dólar técnico, o dólar econômico,
ele não deveria estar na casa de 5,60 no Brasil. A gente estaria que estar falando no máximo num dólar de 5,30, olhando para o dólar lá fora. O problema, Alex, é que o que fez o dólar subir não é o Lula falar uma besteira. O Lula falou uma besteira, o dólar sobe porque quem tem dinheiro, quem tem dólar no Brasil, pegou esse dinheiro e saiu. A pergunta que eu mais respondi, se o Lula calar a boca, o dólar volta? Não é calar a boca e o dólar voltar, porque é o dinheiro que saiu daqui, é o dólar que saiu daqui. Para o dólar cair, esse dinheiro tem que voltar. E para esse dinheiro voltar, não é só ficar calado, ele tem que anunciar algo que seja atrativo para esse dinheiro voltar. E esse é o ponto que a gente tem medo, porque no dia 22 de julho agora, o Haddad e a Tebet disse que vão apresentar para ele planos de corte de gasto. Será que vai ter um plano que vai agradar o mercado? Será que ele, se tiver, ele vai escolher alguma coisa que seja de fato factível para resolução? Porque se eles apresentam um plano de corte de gasto e ele não escolhe nada bom, é pior ainda. Então, é movimento político na veia agora, Alex. Muito bem. Então, tem uma pergunta aqui da Érica Avelini, que, enfim, vou passar a bola para você, Ronaldo. O dólar chega a R$6? Essa é a pergunta do milhão, né? Tá todo mundo fazendo essa pergunta. Eu, sinceramente, não creio. Não acredito nisso. Não pelo fato de não ser possível. Pelo contrário, é bem possível. Nós não acreditávamos em dólar de 5,50, ninguém acreditava de dólar 5,60. Não é um dólar fundamental. Não é um fator econômico, é um fator político. Quem falava que eu esperava que o dólar ia chegar nos 5,50, nos 5,60, fuja desse cara que ele mentiu. Ou ele chutou e ficou torcendo para isso. Porque dentro da análise técnica, inteligente, estratégica, você não tinha nada que justificasse para você um dólar chegar a 5,60. O que fez este dólar subir foi o presidente falar um monte de besteira. Foi o presidente insistir que o Brasil tem que aumentar a arrecadação. E não se tem como mais aumentar a arrecadação. A nossa carga tributária já é muito pesada. É o nosso presidente insistir, nosso presidente, é difícil de falar isso, né? Mas infelizmente é a verdade, insistir que não vai conseguir controlar a conta pública, que a gente está com déficit muito alto, que 2025 e 2026 tem uma bomba muito grande para ser administrada, que não vai conseguir fechar as contas, não vai conseguir cumprir as metas. Então, esse é o quadro. Mas o fato é que ninguém esperava que ele fosse distribuir uma enxurrada de barbaridades econômicas e ia fazer o câmbio subir. Então, pode chegar a 6, pode, claro que pode. Ele todo dia está dando entrevista, todo dia está fazendo live. Pode ser que ele continue falando mais besteiras. E isso não tem limite, porque o problema é... o mercado já não precificou a besteira que ele falou? Não é isso, é a fuga de capital. É dinheiro que vai indo embora, e isso não tem limite. O dinheiro pode continuar correndo e o dólar pode ir para 6. Eu não acredito que isso aconteça, porque é catastrófico. Ele vai ter que parar, ele vai ter que olhar para trás. O próprio presidente, o Banco Central deu a entender que não vai intervir. Acima de 5,70, o Banco Central tem que intervir. Pode ir a 6, sim, mas por causa de risco político, não é por causa de indicador econômico, é por causa de medo da administração atual, mas eu não acredito que venha. Eu acredito que a equipe econômica do Lula, ou o próprio Congresso vai ter que intervir em algum momento para fazer com que pare essas falas. Pode sim, por causa de falas de político, que não dá para a gente antecipar, mas eu não acredito que aconteça, Alex. Porque alta de dólar, no fundo, também é alta de inflação, né, Ronaldo? E daí vem toda a polêmica em torno de juros, inflação, política econômica, enfim. Daí vira um imbróglio danado também, né? Assim, ele já tem uma crise econômica, que é a questão das metas fiscais, né? A discussão era se mantinha ou se mudava a meta de fechar 2024 não devendo nada, aí depois não conseguiu, mudou essa meta, 2025 que era para chegar não devendo nada, o mercado já não acredita. Então ele já tem uma crise econômica que se prevê que vai ser uma bomba muito grande para quem assumir em 2026. O presidente que assumir em 2026 vai pegar uma baita de uma responsabilidade, de um desafio para controlar as contas públicas brasileiras. O problema é que até chegar lá, com esse dólar de 5,60, é o que você está colocando, tudo fica mais caro. Gasolina
vai ter que fazer ajuste. Energia vai ter que fazer ajuste. Já está vindo aí a bandeira amarela. Então vai ficando insustentável para o próprio governo. Chega um ponto que a inflação, o que ela pega para político? Energia e alimento. E o dólar vai puxar tudo isso, energia e alimento, que já estava num viés altista de energia por causa das chuvas, enfim. E o petróleo está acima de $80 o barril em Londres, então já tem pressão altista para a gasolina, para a energia, e agora jogar um dólar acima de 5,60, 5,50 é problema para o próprio governo. Por isso que eu não acredito que venha no 6. Agora, é impossível você prever isso porque fala de um maluco. É literalmente isso. Pois é. Bom, Ronaldo, temos aqui a participação do Bruno Oliveira, falando com a gente lá de Minas Gerais. Obrigado, Bruno, pela audiência. O Geraldo Matos, sou cliente há anos da consultoria, melhor consultoria do mercado. Depoimento aí do Geraldo, que também faz uma pergunta. Vi que tem muitos furacões nos Estados Unidos. Isso pode impactar os preços, Ronaldo? Esse é outro ponto que a gente tem batido muito na tecla, e é uma probabilidade que a gente não consegue antecipar 100% dela. Clima e evento político, ele geralmente pega o mercado de surpresa, por isso que você tem reações muito exageradas, Alex, porque o mercado não consegue antecipar, e tudo que o mercado não consegue antecipar, ele reage exageradamente. E clima e política é tudo que o mercado não gosta, porque é dúvida, não consegue antecipar. A temporada de furacões desse ano, ela é muito importante, todo mundo ficar atento a ela, monitorando todos os dias. O NOAA preveu que esse ano a gente teria 85% de chances de ser uma temporada acima do normal, justamente porque é o período que vai se trocar de El Niño para Laninha. E seria uma mudança muito rápida. A gente está agora em julho, a probabilidade é que até outubro já tenha feito essa mudança de El Niño para Laninha, e isso traria furacões. A previsão até agora são de 25 grandes tempestades. Dessas 25 tempestades, 7, 8 podem virar grandes furacões de categoria 4. O que é o problema dos furacões? Vai atingir a produção, vai atingir a lavoura dos Estados Unidos? Não. Furacão não tem rota de lavoura americana. No Texas ali tem alguma coisa, mas mesmo que pegue o Texas inteiro, é 2% da área de produção ali de milho e soja. Então não tem impacto na área da lavoura. O problema pode impactar alguma produção de petróleo ali por perto. Mas o problema é que a exportação americana, na sua maioria esmagadora, acontece ali no Golfo do México. E esses furacões acontecem justamente no Golfo do México. Então, caso a gente tenha uma temporada de furacões muito acima da média, com furacões muito violentos, elas podem impedir que os Estados Unidos exportem. Se os Estados Unidos não conseguir exportar, a soja e o milho vai ficar preso no seu mercado interno. Isso derruba Chicago com a força avassaladora. Por outro lado, de novo, a gente tem uma resposta no prêmio. Se a soja dos Estados Unidos, se o milho dos Estados Unidos ficar represado lá, enquanto eles não conseguem exportar, o prêmio brasileiro sobe. Isso no curto prazo é efeito imediato. Longo prazo, quando os Estados Unidos passar a temporada de furacão e conseguir voltar a exportar, é uma baita aumento de oferta que se tem. E aí os preços caem de forma generalizada nos nossos prêmios também. Então, a temporada de furacão, o mercado não consegue antecipar, porque não sabe qual que vai ser o estrago que possa acontecer. A gente já está no terceiro furacão. É interessante, Alex, porque acho que a gente discutiu isso até. Os furacões começam com ordem alfabética, até para facilitar para você saber qual que é o furacão. Então, o primeiro furacão foi o Alberto, que foi dia 19 de junho, se eu não estou enganado, e hoje estava ali a formação do furacão Barry e do furacão Chris. Acho que o Chris já se dissipou e o Barry já estava indo para outro, a rota tinha mudado, não estava mais em direção ali o Golfo. Então, quando você escuta o furacão Chris, começa com C, já é o terceiro furacão e você vai eliminando as probabilidades de ser atingido ali. Mas são 25 tempestades previstas para esse ano, 8 furacões que podem acontecer de grande categoria. Tem que ficar monitorando, porque caso algum furacão chegue ali perto de instalações de porto, como já aconteceu, 2 anos atrás a gente viu isso acontecer, a resposta para Chicago é negativa, a resposta para o nosso prêmio positiva. Muito bem. Dando continuidade às perguntas, estão surgindo várias perguntas aqui, Ronaldo, e uma delas é do Luiz Carlos Leite. Você acha que no mês de agosto vai dar oportunidade de preço para a soja?
Eu não sei por que Agosto. ele falou de agosto, mas enfim, eu acho que na programação dele deve ter alguma necessidade de venda ali, né? Pode ser que seja. Agosto eu acredito que vai ser a prova dos 9, o tira-teima, se Chicago consegue se manter nos 11. É importante a gente entender, por mais que a gente está falando de preço no Brasil muito alto, a gente está falando de dólar no Brasil muito alto, mas é importante a gente ter em mente que vai vir colheita americana. Colheita é pico de preço baixo, porque é o pico da oferta ali, né? É pico de preço baixo porque até o pico da oferta. Em agosto, eu acredito que o mercado vai querer colocar na conta a entrada da soja dos Estados Unidos. Isso acaba pegando um pouquinho o nosso prêmio. Mas, como eu estou dizendo, esse ano é muito atípico, porque a gente tem política, a gente tem o Trump voltando. O Trump não é qualquer um, é um presidente que já deixou a sua marca e o mercado espera muitas movimentações. O mercado gosta muito do Trump, assim como gosta muito do Bolsonaro. Aquela frase do Bolsonaro, quando ele foi fazer aquele discurso no Palácio, eles vão sentir a nossa falta. Mídia gosta do Trump, mídia gosta do Bolsonaro, e o mercado também porque gosta de volatilidade. O que a gente pode esperar com eles é volatilidade. Então, agosto vai impactar ali a tentativa de antecipar a colheita dos Estados Unidos, mas tem esse fator cambial que a gente está falando. Como eu falei, o Trump também representa alta para o câmbio. Então, é o câmbio que vai dar agora a sustentação de preços para a gente, Alex. Preço físico aqui. Agora, para Chicago, como eu falei, acredito que não. Acredito que o viés para Chicago ainda é para baixo. Muito bem. O Antônio Ferreira Neto, ele é lá de Ponta Grossa, no Paraná, ótima análise, tem o soja física à venda, estava aguardando, mas acho que está na hora. Está na hora, Ronaldo? Como eu estou dizendo, acima de 140 porto eu acho que tá, viu, Alex? Porque assim, toda vez que a gente chegava a 142, o nosso preço máximo foi 143. E a gente está tentando voltar para ele de novo. Eu estou falando de preço porto. Eu falo preço porto porque é mais fácil para quem está ouvindo a gente. Desconta o frete aí para a sua região, você vai saber o preço que tem que ser na sua conta. A paridade hoje, com o dólar de hoje, ela já está indicando 146. O mercado, geralmente, ele demora um dia. É interessante a gente ter isso em mente. Ele demora um dia para colocar a conta da paridade. Por que ele demora um dia? Porque se o preço hoje está 142, a paridade está indicando 146, com o prêmio de hoje cedo, o prêmio de amanhã dá tempo de corrigir. Então pode ser que amanhã a gente não abra com este prêmio e o prêmio venha um pouquinho mais para baixo para não deixar chegar no 146. O ponto para o pessoal entender é que o preço máximo da soja Porto foi 143, estou falando soja disponível. E hoje a paridade está indicando para a gente que deveria ser 146. Então, pela paridade, diz para mim que deve subir amanhã. Só que todas as vezes que a gente chegava a 143, foi o momento que a soja brasileira ficou mais cara que a soja americana. E esse é o ponto de regular. Acima de 143, eu acho difícil se sustentar, pode ser que venha, mas não acredito que se mantém, porque aí bate na soja dos Estados Unidos. E o produtor americano precisa vender. Ele precisa vender porque o Trump pode voltar e a China não vai querer comprar. Ele precisa vender porque ele vai colher a partir de agora. Então, aí acima disso, eu acho que já entra na competição que não se sustenta. Então, eu olharia para a venda sim, Alex. Desculpe. Paulo Lima. Boa tarde, Ronaldo e Alexander. Muito boas as informações. Sempre uma análise inteligente. Obrigado, Paulo, pela participação. O Fúvio Terra faz uma crítica aqui ao nosso presidente, Ronaldo. Lula de boca fechada já dá prejuízo quando fala, penso que faz de propósito para prejudicar o agronegócio e o país em geral. Só rema contra a maré, paciência tem que ser acima da de Jó. A opinião do Fúvio Terra, fazendo um desabafo aqui no final das contas. A gente tem um grupo, Alex, de WhatsApp, óbvio, né? E é um grupo ali dentro de análise, é um grupo para discutir mercado. E alguém colocou assim: ele só pode estar comprado, ele vai lá e compra dólar e abre a boca, porque não tem justificativa. E é isso. O problema do Lula abrir a boca é que toda vez que ele abre a boca, ele tira dólar do mercado. E quando ele fecha a boca, esse dólar não volta, o estrago fica. Esse é o grande problema, né? Ele precisava abrir a boca de um jeito que fizesse esse dinheiro voltar. Mas paciência, é o que ele está falando mesmo. Paciência e muita fé em Deus de que eu gosto muito do Brasil, eu amo o Brasil, você sabe, eu morei fora há um tempo, mas eu queria voltar para o Brasil
quando o Bolsonaro não reassumiu, eu fiz questão de voltar no sentido, sim, eu amo meu povo, eu quero estar na terra que é o meu lugar, que é o meu lar, mas é triste ver essa situação. A vontade é de ir embora de novo, mas eu quero ficar aqui, quero ver um Brasil melhor. Pena que quem está no poder hoje, eu não acredito que tenha a mínima condição de continuar. Hoje, eu vou falar uma besteira para muita gente, mas o meu desejo é que o Lula saísse, que o Lula fosse impeachmentado. Para o mercado, o melhor dos mundos hoje, como a gente não vai ter outras eleições, seria o Alckmin assumir. Tira o Lula e deixa o Alckmin assumir, esse dólar volta, as contas se reequilibram, volta dinheiro para o mercado, mas enfim, a probabilidade é muito difícil que isso aconteça, Alex. Muito bem. Cerealista Silveira participando. Ronaldo, muito bem. A pergunta é: produtores brasileiros devem diminuir, aumentar ou manter o plantio de soja para a próxima safra, Ronaldo? Já faz um tempo que essa discussão vem sendo colocada em evidência. Eu não me sinto confortável em dizer que uma coisa vou falar pelo ponto de vista de análise, porque a outra coisa é o dia a dia de cada produtor, é a qualidade de vida do produtor, é a vida dele mesmo. Eu não me sinto confortável em dizer assim, você tem que aumentar, você tem que reduzir. Mas sendo frio, olhando para uma análise, já faz tempo que o Brasil não devia mais aumentar a área de soja. A gente pegou preços de soja a 200, perto de 200, algumas regiões, Passo Fundo chegou a 200. A gente tem preço de soja no Porto acima de 140, Goiás chegou a 160, 170, muito mais por condições de problema em outros lugares do que, de fato, por um quadro brasileiro. Já faz tempo que o produtor brasileiro não deveria mais aumentar a área de soja. Isso é um problema para a gente. E toda vez que a gente tem tendência de aumentar a área de soja, isso vai acabar impactando os nossos preços. A gente tem uma situação muito preocupante do agronegócio esse ano. O endividamento está extremamente alto. A gente vai ter recorde de recuperação judicial. Muitos bancos ligam para a gente aqui, não vou falar o nome dos bancos, mas muitos bancos ligam para a gente para ter uma análise de fundamento de mercado, para saber o que faz, para saber se executa, se não executa, se espera mais um pouco. E a gente sempre foi muito realista, mas também tentando dizer para o banco, olha, é uma situação que ela não é única de um produtor, ela é do setor, então tem que ter uma resiliência para renegociações. Mas a gente está enfrentando um momento difícil do agronegócio, a gente está enfrentando ondas de recuperações judiciais, mas infelizmente a gente não deveria estar aumentando mais a área de soja, a gente tinha que estar daqui para baixo, porque senão quem se prejudica é o próprio produtor brasileiro. Uma consideração aqui do Ronaldo Sobreiro. Imagino que para justificar aí a alta do dólar e a participação do presidente nesse movimento de alta. Aumentando a inflação, ele aumenta a arrecadação também. Só que, né, a que custo, a que preço isso, né, Ronaldo? De certa forma pode-se dizer que sim, mas o problema do governo é que esse aumento é migalha no sentido de arrecadação, não salva. E o gasto derruba. Então, assim, é aquela coisa que a gente brinca muito na empresa ou dentro de casa, fulano me deve tanto. Eu vou perdoar porque isso não vai me deixar nem mais rico nem mais pobre. Qualquer arrecadação que o Lula faça para aumentar agora, como foi a PEC do fim do mundo, do PIS e COFINS, não vai salvar. Agora, o gasto mata, do jeito que está sendo mata, o déficit mata. Esse é o nosso problema agora. Boa. O Thiago, estamos lascado gauchada, trabalhando no prejuízo. Enfim, o pessoal está participando, cada um dando a sua opinião aqui. Uma pergunta que apareceu agora do Francisco Fontana. Ronaldo, você acredita em novo ciclo de aumento das commodities? Essa é boa, Ronaldo. É interessante a pergunta dele, porque realmente é cíclico. Você vai para alguns patamares e depois se estabiliza. O milho, quem está no mercado de milho há muito tempo, vai lembrar que a gente tinha milho até 2019, né? Nem muito tempo. A gente falava de milho a R$30 na B3, milho Goiás R$20. E aí eles vão galgando novos patamares e se estabilizando. Só que esse ano, ou essa temporada, vou dizer assim, ela é totalmente atípica, porque a gente ainda não se recuperou de pandemia. E quando eu falo que a gente ainda não se recuperou de pandemia, eu estou falando de quadros inflacionários. Há quanto tempo os Estados Unidos está discutindo se corta ou não os juros? Estados Unidos saiu de um juros de 2,5%, não gosta de subir juros, teve que subir, voltou para 5,50% e a discussão já faz meses, anos, se corta juros ou se não corta. A Inglaterra, eu saí da Inglaterra porque a inflação lá estava muito alta, não dava mais para ficar.
voltei para o Brasil, a inflação brasileira também estava ali se corrigindo. A Europa também. Então, a gente está em ano de combate de inflação. 2023, 2024, 2025, talvez de 25 para 26 o mundo consiga ali se estabilizar um pouco. Petróleo tem que estar na casa de 80, o ideal seria abaixo de 80, hoje a gente tem petróleo acima de 85, 86. Então, eu não acredito que a gente entrou no ciclo de alta das commodities, porque é ano de combater a inflação, no mundo todo. E para segurar a inflação, você tem que segurar o preço dos alimentos, você tem que baixar o preço da energia. E esse é o ponto que sobretudo, os Estados Unidos agora vai enfrentar e vai dar uma aula para o mundo, né? Ou, aliás, uma aula não, uma amostra para o mundo do que o novo presidente vai passar por lá. O novo quadro de eleições ao redor do mundo vai ter que enfrentar as mesmas coisas, Alex. O Thiago está lembrando aqui que esse ano a gente teve quebra aqui no Brasil e mesmo assim vimos os preços baixando. Imagina se produz bem tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Esse é o ponto interessante de se pegar. A gente tanto não entrou nessa temporada de ciclo de alta porque com quebra climática, o Brasil quebrou mesmo. A safra de soja teve uma redução muito grande de produtividade, de potencial produtivo, e mesmo assim os preços caíram, e caíram muito. Agora, um ponto que é interessante, talvez falar para o Francisco, que talvez não seja o ciclo de alta, mas a gente está entrando em Laninha. E Laninha o mercado entende que é problema. Laninha quebrou a Argentina. Então, o clima, se ele for muito severo, aí sim, ele vai ter um impacto maior, Alex. Muito bom. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação, pela interação. Foi show de bola hoje. Todos vocês nos ajudando aqui a dar mais dinâmica para a nossa conversa com o Ronaldo Fernandes, lá da Royal Rural. Lembrando que vocês que nos acompanham aqui pelo chat do YouTube, pelo próprio YouTube, não deixe de fazer a sua inscrição aí no canal, faça a sua inscrição, deixe o seu like, o seu joinha aí pra gente e acione o sininho para que sempre que a gente estiver analisando algum mercado aqui, você possa participar e interagir, como foi hoje essa nossa conversa com o Ronaldo. Ao meu amigo Ronaldo Fernandes, meu muito obrigado, viu, Ronaldo, pela disponibilidade, principalmente por estar de peito aberto aí, respondendo as perguntas dos internautas, sem ficar em cima do muro aí. Obrigado, viu? É a nossa tentativa, ser o mais sincero possível. Alex, sei que o nosso tempo aqui estourou, mas quero terminar fazendo um pedido ou um convite para quem acompanhou a gente até agora, ir lá seguir a Royal no Instagram, royal.rural também, que vai ajudar bastante a gente. Obrigado, até a próxima, meu amigo. É isso aí. E só para reforçar, a Royal tá ali como tá no crédito do Ronaldo, tá vendo? É com Y, Royal Rural no Instagram, certo, Ronaldo? Isso aí, acha a gente lá. Boa. Obrigado, Ronaldo. Grande abraço. Até a próxima. Um abraço, meu cara. Até mais. Tá aí, Ronaldo Fernandes, Royal Rural, aqui com a gente, trazendo as informações e colocando no nosso debate um elemento a mais de precificação para a soja lá na Bolsa de Chicago, cenário político lá nos Estados Unidos, ganhando relevância aí em relação à precificação da soja. Portanto, mais um fator para a gente acompanhar de perto e principalmente entender os movimentos que vão surgindo a partir dessa mudança de cenário político lá nos Estados Unidos com a possível volta do Trump à presidência dos Estados Unidos. E aí um desses sinais é a movimentação chinesa, como o Ronaldo bem colocou na entrevista dele, China antecipando as compras na tentativa de fazer estoques para se sentir menos vulnerável caso haja aí uma eleição, se confirme aí uma eleição do Trump lá nos Estados Unidos. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago, na verdade como encerraram os negócios de hoje por lá. De olho na tela, você acompanha comigo. Soja, para julho, 11,65, alta de 5,5 pontos. Para agosto, 11,50, subindo aí 4 pontos mais 25. Setembro, 11 dólares e 10, alta de 3 pontos mais 25. E o novembro, 11 dólares e 13 centes por bushel, subindo 2 pontos. Para o milho, temos um julho com alta de 3 pontos mais 75 a 4 dólares e 2 centes por bushel. Setembro, 4 dólares e 8 centes por bushel, 1 ponto de alta. Dezembro, 4,21, 0,75 de elevação. E o março, 0,25 de alta, 4,35. Para o trigo, desculpem, julho, 5,61,
Trigo caindo, 7 pontos mais 75. Setembro, 5,81, queda de 9 pontos mais 25. Dezembro, 6 dólares e 400 por bushel, queda de 7 pontos mais 75. E o março, 6 dólares e 23 por bushel, recuando 7 pontos. São os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.